Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto. Sejam bem-vindos, antes de mais nada, né? E hoje nós vamos tratar sobre como aquela frase, você não terá nada e será feliz, já começou a se aplicar no país mais rico do mundo, os Estados Unidos da América. Imagine se lá isso já começou, como é que se dará aqui. Já vamos falar sobre isso, mas antes nós temos outras matérias para tratar com vocês, a começar por essa aqui. Cidade de Santa Catarina recebe 100 carros elétricos e terá a maior frota pública elétrica do país. Eles vão trocar 110 carros a combustão por 100 carros totalmente elétricos. Eles terão, então, 75 carregadores que serão instalados em prédio público em diversas regiões da cidade. Pelo fato de ser aqui tão perto, eu vou observar isso aí com atenção. Em um primeiro momento, eu dou os pêsames para a cidade. Eu não estou dizendo que eles estão mal intencionados, eu acho apenas que eles estão mal informados a respeito do que são os carros elétricos. E aqueles que estão indo à frente dos demais, penso que vão servir de exemplo para que os outros não os sigam, né? Nós temos mostrado frequentemente esse tipo de imagem aqui nos vídeos do canal, tentando alertar as pessoas para terem no mínimo um pouco de precaução a respeito desses tipos de veículos elétricos. Veja só, enquanto ele queima, ele faz solda, né? Eles até fazem uma piada, nem meu maré pegava fogo assim, que top. Então é um carro aí multifunção, ele pega fogo e faz solda ao mesmo tempo. Daqui a pouco ele começa de novo aqui, ó. Essa é a bateria, né, pessoal? Assim, né, pessoal, é óbvio que é fácil você pegar um ou outro veículo que está pegando fogo e mostrar como exemplo. Só que o problema é que isso aí está sendo muito frequente. São carros elétricos, motos elétricas. Vocês já viram o que um pequeno celular faz dentro de um quarto de uma residência? Ele fica totalmente preto, que ninguém enxerga nada. Imagine um veículo desses na garagem, ao lado de outros veículos, embaixo de um condomínio, de um prédio. Como é que vai ficar? Imagine se todos forem elétricos. Imagine uma frota inteira de carros elétricos dentro da garagem de um município. Isso é perigoso, né, pessoal? A manutenção terá de ser feita com extremo zelo, né? E ainda, olhe lá, se não vamos correr riscos aí de ver coisas como essa aqui, né? Enfim, alguém tem de ir, né, como um desbravador comprando esses carros elétricos antes dos outros, né, para dar o exemplo ou o mau exemplo. Vamos ver. Agora isso aqui, ó. Diabetes. Reino Unido se torna primeiro a oferecer pâncreas artificial na rede pública. Então é aquela robotização da humanidade, né? As pessoas estão com problemas sérios de saúde por uma série de fatores. Eles dizem, isso aqui é genético. Eu não sou mais entendido em saúde, admito, mas pelo pouco que eu sei, esse tipo de coisa aí vem por questões dos nossos hábitos alimentares, na nossa geração. O alimento é ultraprocessado, enlatado, muito açúcar, falta de exercício, sedentarismo. Então, esse tipo de coisa aqui acaba sendo oferecido como uma alternativa, né? A artificialidade de um pâncreas, é uma máquina, né? Aí as pessoas me dizem, mas Jason, você não é a favor que usem isso aí para preservar a vida? Eu até não sou contra, eu não sou a favor, mas também não sou contra. Eu explico. O problema, pessoal, não é preservar a vida. É óbvio que tem de se buscar meios de preservar a vida. Se um meio natural não é suficiente, um meio artificial é uma alternativa viável, né? Só que o meu temor é que hoje, com toda essa capacidade de controle, um equipamentozinho desses aqui, certamente hoje contém uma série de chips dentro deles, né, que podem ser conectados e controlados à distância. E em as pessoas cada vez mais se colocando na dependência de equipamentos artificiais que eventualmente possam ser controlados à distância, elas vão estar colocando a vida delas na mão de terceiros. E aí vai se tornar perigoso para as pessoas se colocarem nas mãos de terceiros. É isso que eu quero dizer. Então não é, não vamos buscar alternativas para as pessoas, vamos buscar, mas não alternativas que eventualmente possam colocá-las sob um jugo em submissão de outros. É isso que é o problema. Então a tecnologia é algo excelente, né? A humanidade ela está alcançando esse conhecimento para o bem, mas também para o mal. Esse é o problema. Não é
o fato de se utilizar a tecnologia, mas nas mãos de quem essa tecnologia está atualmente. Esse é o problema. Agora, esse tipo de coisa aqui me deixa indignado. Ó, primeiro paciente de transplante de rim de porco recebe alta hospitalar, porque nós estamos bestializando as pessoas, utilizando... É óbvio, né? É uma vida, né? As pessoas vão sempre olhar pelo lado positivo, e ótimo que seja assim, né? As vidas têm de ser preservadas. Mas as pessoas estão passando de um certo limite quando elas colocam organismos de animais dentro de si, quando elas estão cogitando fazer engenharia genética para utilizar órgãos, DNA de tardígrados, de águia, de enguia, de tudo quanto é bicho, né, para alterar o DNA das pessoas, supostamente para que elas vivam mais. Então, esse que recebeu o transplante de rim de porco, nós já falamos aqui sobre ele, já falamos de 2 outros casos em que as pessoas receberam coração de porco, né? Os 2 vieram a falecer. Esse aqui, então, recebeu alta. Eu agradeço quem enviou a matéria aqui para a gente acompanhar qual vai ser o destino dessa pessoa, né? Se ela vai sobreviver, não vai, se ela vai se adaptar e como é que a ciência, né, está avançando ou não no sentido de utilizar então esses órgãos de animais nos seres humanos, né? O paciente disse que a recuperação dele está avançando sem problemas. É um dos momentos mais felizes da vida dele. É complicadíssimo, né, a gente criticar uma coisa dessas, né, pessoal, porque a gente fica tentando se colocar no lugar da pessoa também. Talvez o rim dele nunca tenha funcionado, né? Quantos familiares dele que preferem que ele continue aí, né, mesmo que utilizando um rim de porco. Então é polêmico, é uma questão que deveria ser discutida com profundidade, né, mas tem os 2 lados. Para impedir que o corpo do paciente rejeite o órgão transportado, o rim suíno conta com 69 edições genéticas feitas com a tesoura CRISPR, o Cas9 que eu falo para vocês lá na comunidade, né? 69 edições genéticas. Isso deve reduzir o risco de complicações. É por isso que eu digo, pessoal, essas coisas vão avançar e cada vez mais pessoas vão utilizar a engenharia genética, porque tem esse lado bom. Então as pessoas não vão ver o lado ruim disso aí. Eu imagino que a esmagadora maioria das pessoas vai acabar fazendo edição genética quando se confrontar com o perigo de perder a vida, né? E vamos adiante aqui. Sol artificial coreano bate recorde, 7 vezes mais quente do que o núcleo do Sol. Bom, mais uma vez, eu não sou entendido, né, ao ponto de dizer que isso aqui tem uma incongruência, mas um palpiteiro nesse sentido eu posso ser. Agora vejam qual é a lógica de me dizer que o Sol, né, que supostamente é tão quente que ele derrete do núcleo tudo que tem, inclusive aquilo que está na crosta dele, ao ponto de ser uma espécie de planeta em combustão constante, né, como se fosse um planeta de lava pura. Como é que ele, sendo tão quente ao ponto de irradiar o calor dele aqui para a Terra, é totalmente derretido, entre aspas, pelo menos é assim que nós aprendemos, né? E aí, aqui na Terra, eles podem criar uma espécie de núcleo onde eles conseguem esquentar algo 7 vezes mais do que o núcleo do Sol e aí não derrete. Então, alguma coisa não é verdade. Ou isso aqui não está acontecendo, e eu não estou dizendo que não está, eu acredito que está acontecendo, que eles conseguiram, aqui na Coreia, criar algo que seria 7 vezes mais quente do que aquilo que eles dizem que é a temperatura do núcleo do Sol. Eu duvido que eles sabem, ou que exista o tal do núcleo do Sol, como eles estão dizendo nesse sentido aí. Porque senão isso aqui não seria possível. Os cientistas da Coreia do Sul anunciaram um novo recorde mundial para o período de tempo em que foram mantidas temperaturas de 100 milhões de graus Celsius, 7 vezes mais quente do que o núcleo do Sol, durante uma experiência de fusão nuclear. Em resumo, o que eu digo é o seguinte: eles fizeram isso aqui na Coreia, na minha opinião, fizeram. E o núcleo do Sol é realmente 7 vezes mais quente do que isso aqui, ou melhor, 7 vezes menos quente, né? Duvido, né? Senão isso aqui não seria possível. Então, o que eles nos falam aí sobre o Sol, a Lua, é tudo uma grande bobagem. Agora, olha isso aqui, ó.
Saiu no site Spiked. Agora o Canadá está eliminando pessoas autistas, segundo aqui o site. Eu até fico pensando, eu não duvido que seja verdade, pessoal, mas eu fico pensando, será que é mesmo verdade? Porque eu não duvido, porque a crueldade desses liberais e globalistas aí, ela não tem limites, né? Mas a gente fica até pensando, será que pode? Olha só, um pai descobriu que é impotente para impedir que sua filha perfeitamente saudável, né, seja eliminada. Lembra aquela história, surgiu uma senhora aí, eu ia dizer um palavrão, mas é melhor me segurar, dizendo que os filhos não pertencem aos pais, basicamente dizendo que pertence ao Estado, na verdade, né? Que o Estado, esse ente, sei lá, não sei nem como dizer, é um ente que comporta aí milhões de cabeças, né? Porque quem é o Estado de fato? É um aglomerado de pessoas. Então, supostamente o Estado tem a vida dos filhos das pessoas mais em conta do que os próprios pais, né? Segundo eles. É óbvio que não. E é óbvio que existem as discrepâncias, existem esses pais que não dão valor para os filhos, que agridem, etc. Então, por conta de uma pequena minoria, a maioria é colocada sob suspeita, e aí qualquer sujeito aí vai mandar mais uma criança do que o próprio pai. E aí o que acontece? Esse tipo de coisa, como aqui no Canadá, em que o pai não pode salvar a vida da filha, porque o Estado decidiu que não, ela não merece viver, ela vai sofrer, então vamos eliminar de uma vez. Imagine que um dia você descobre que sua filha adulta, que ainda mora com você, quer ser eliminada. Pelo que você sabe, ela é saudável, mas ela sofre de autismo e TDAH, mas não tem nenhuma doença física ou deficiência que você conheça. Você sabe que ela enfrentou dificuldades na vida, mas você a ama e deseja desesperadamente evitar o seu fim. Você fica lutando contra os médicos dela, que incentivam sua decisão e ficam perfeitamente felizes em ajudá-la a superar isso. Para tornar esse pesadelo ainda pior, ninguém lhe dirá por que sua filha foi aprovada para ser eliminada. Então, essa aqui é adulta, mas o que vocês acham que vai acontecer com as crianças no futuro? Com o avanço desse tipo de regresso, né? Porque é um avanço no sentido de retornar às práticas pagãs mais cruéis da antiguidade. Então a humanidade ela até tentou progredir, ela ia rumo a uma elevação moral por conta das bases do cristianismo. Me desculpe quem não concorda, mas as bases do cristianismo levaram o mundo a um patamar de elevação muito alto, mas ele começou a ser abandonado, né? As morais de base cristã começaram a ser destruídas e hoje nós estamos regredindo e retornando a esse paganismo, na minha opinião, demoníaco, né? Em que o fim da vida das pessoas é tratado assim como nada. Agora, isso aqui, pessoal, é extremamente interessante. Eles podem superar seus filhos, diz o Robert Kennedy. Ele está advertindo que as empresas estão tentando comprar todas as casas unifamiliares na América e estão no caminho certo para possuir 60% das casas até 2030. Você não terá nada e será feliz. Os campeões mundiais, né, do capital vão ter capacidade de comprar uma quantidade enorme de casas e aí você vai simplesmente alugá-las. A acessibilidade da habitação tem sido uma questão premente na América. Embora muitas pessoas apontem para a escassez de oferta, o aumento dos custos do material e a estagnação dos salários como fatores subjacentes à crise, o candidato presidencial democrata Robert Kennedy Jr. acredita que há outro culpado: as empresas. A verdadeira razão pela qual a habitação ultrapassou qualquer outra coisa é porque existem 3 empresas gigantes: BlackRock, Vanguard e State Street, disse Kennedy num evento recente em Los Angeles. Ele disse que essas 3 empresas já possuem 88% do S&P 500 e agora estão atrás de residências unifamiliares da América, porque eles não sabem mais onde enfiar tanto dinheiro. Os Estados Unidos emitiu 34 trilhões em dívida. Quem que você acha que é dono dessa dívida? Você acha que são só CPFs? CPFs estão lá também, mas podem ter certeza que BlackRock, Vanguard e outras
possuem uma boa parte da dívida americana. Isso torna as coisas muito mais desafiadoras para as pessoas que estão tentando comprar uma casa. Então, o gigante corporativo vai lá, compra e não vende mais. E pronto. E ele, em não vendendo, faz com que esse ativo, porque as casas lá são tratadas como ativos, encareça muito mais. Então, diga adeus aos adiantamentos altíssimos e às guerras de licitações frustradas. A plataforma apoiada por Jeff Bezos permite que você compre ações de aluguel para uma única família, gerando uma renda passiva com a receita de aluguel e valorização a longo prazo. Então as pessoas têm o direito de comprar uma ação da BlackRock, que às vezes vai valer até mais do que uma casa, só que elas não vão ter o título da casa em si. Lembra quando eu falei para vocês que essas cidades smart vão ser mais ou menos assim também? Então alguém lança lá um título de uma ação, né, de um ativo referente a uma cidade. Nós vamos construir uma cidade, ela vai custar $1 trilhão para ser construída, vai ter lá, sei lá, uma residência para 2, 3 milhões de pessoas, só que você não vai comprar uma escritura de uma casa em específico. Você pode comprar as ações dessa cidade. E aí, conforme a quantidade de ações que você tiver, você vai ter acesso a imóveis melhores ou piores. Mas você não vai ter direito a um imóvel em específico. Se você quer usufruir do imóvel, você vai morar na cidade. Se você quer ter as ações daquela cidade, você não mora nela. E aí você recebe os aluguéis de quem eventualmente more lá e não tem ações. Entendeu? Então é mais ou menos assim que as coisas serão no futuro. Você não terá nada, né? Tem lá ações, títulos, mas não tem um imóvel específico para dizer isso é meu. Isso é terrível, né, pessoal? Porque aí você perde totalmente a autonomia, digamos assim, uma soberania do lar, né? Então, de repente, futuramente, até mesmo os direitos, né, sobre a privacidade do lar vão ser alterados, porque, ao final de contas, você está num lugar que não é seu. Enfim, as mudanças que estão vindo aí, né? Agora isso aqui, uma nuvem lenticular foi vista em Niterói. Essas nuvens lenticulares, pessoal, foram vistas muito na Turquia antes dos terremotos que aconteceram lá, né? Então, pessoal de Niterói, aí, preste atenção, ver se vocês vejam mais nuvens dessas aqui, né? Podem mandar aqui para mim e a gente vai acompanhar. E fiquem de olho aí para ver se não notam qualquer tipo de alteração no clima aí também, né? E para finalizar isso aqui, algoritmo de inteligência artificial do Google cria vídeo de qualquer pessoa a partir de uma foto dela. Então agora não precisa mais você ter deixa eu dar F5 aqui que ele saiu até da tela inicial. Não precisa mais você ter um vídeo da pessoa, basta uma foto dela, né? E aí o algoritmo vai lá e movimenta ela como quiser, né? Então, nós estamos na era das falsificações, das fraudes, das fake, do deepfake, como se chama, né? Então, cada vez avançando mais. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.